cara, eu não vou deixar de comentar o sentimento que me veio agora não, sabe? Porque eu ouvindo aqui você ler essas manchetes, sabe? Eu fiquei pensando assim, ô João, como que é fácil, né, cara, sem a vida de um populista, né, de um extremista como o Lula. Porque o cara chega, ele fala qualquer porcaria, né, não precisa provar nada, não precisa se aprofundar em nada, não precisa propor nada, basta falar qualquer coisa, alimentar o ódio contra alguém, no caso, o ódio contra os judeus, e pronto. É só deixar depois as torcidas brigando. Aliás, eu fiquei pensando assim, sabe, João, ouvindo todas essas manchetes, o que será que o presidente Lula tem de fato a falar dos problemas do Brasil, que interessa para nós brasileiros? Ô, presidente, eu queria saber do senhor, por exemplo, o que o senhor tem a falar sobre a dengue, que depois do recorde do ano passado, de mais de 3 milhões de casos, explodiu e promete deixar, né, esse recorde negativo para trás bem antes do final do ano? O que o senhor tem a falar, sei lá, sobre saneamento básico, que é uma lástima dos seus mandatos anteriores e de muitos governadores do PT? O que o senhor tem a falar sobre déficit fiscal, por exemplo, que depois de 2 anos de queda voltou a subir no seu governo Gastão, nesse seu governo Perdulário? O que o senhor tem a falar da queda de quase 20% nos investimentos diretos no país ano passado? O que o senhor tem a falar, presidente, das mortes dos Yanomamis, que o senhor jurou, o senhor prometeu que ia tratar isso como assunto de Estado, mas de lá para cá essas mortes só aumentaram? O que o senhor tem a falar, presidente, da paralisação de quase 60 dias dos servidores do IBAMA, que não estão fiscalizando ninguém, não estão multando ninguém? O que o senhor tem a falar, presidente, sobre os verdadeiros problemas do país? Porque isso o senhor não fala. E sabe por que o senhor não fala? Porque o senhor, sinto muito em ser franco o suficiente, mas o senhor é incompetente. Porque o senhor não governa. Porque o senhor só passeia pelo mundo e fica fomentando a discórdia. Aliás, presidente, o Brasil só está nessa situação, nessa polarização lastimável, por causa do senhor, que lá em 2002 começou com essa história de separar o Brasil entre nós e eles, entre pretos e brancos, entre pobres e ricos, até culminar nessa turma maluca aí do 8 de janeiro. É isso, sabe, João, que enquanto você falava eu ia pensando assim, como é fácil para um populista governar.